Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos conjunto de Cantor. Em 1874, Henry Smith teve a ideia sobre um certo conjunto. Ele escreveu em um artigo que acabou não sendo muito lido, de tal maneira que as pessoas esqueceram desse trabalho. De maneira independente, em 1883, Cantor teve a mesma ideia sobre aquele conjunto, só que o seu artigo foi bastante lido. O conjunto acabou ficando com o nome de Cantor. Ele é assim. Na primeira etapa, nós temos um segmento de reta, que representa o intervalo 0, 1. Agora nós pegamos aquele intervalo, dividimos em 3 partes iguais e descartamos a do meio. O que sobra é o que forma a etapa 2. É o intervalo 0, 1, em que se retirou o 1/3, 2/3. E por aí vai. Você pega cada um daqueles segmentos que sobrou, divide em 3 partes iguais, descarta a do meio, tanto para este segmento quanto para este aqui. Pega ele, divide em 3 partes iguais, descarta a do meio. Então é assim que se forma a etapa 3 e tem que fazer esse processo infinitamente. O que sobra lá depois desse processo todo é um conjunto de pontos e cada um desses pontos está associado a um certo número do intervalo 0, 1. Esses números aí são o conjunto de Cantor. Aqui eu tenho o 1/3, aqui o 2/3, aqui o 1/9, o 2/9, 7/9, 8/9, aqui o 1/27. Vejamos alguns números que estão no conjunto de Cantor. O 1/3 está. Você nota que, mesmo fazendo essas infinitas retiradas, o 1/3 continua. O 1/9 também. Mesmo que se fique fazendo esse processo de retirar a metade do intervalo, o 1/9 continua. O 0. Coloquei aqui uns primeiros exemplos de números que estão no conjunto de Cantor. Quando se olha uma primeira vez, nós ficamos com a impressão de que os números que aparecem aqui são aqueles que possuem denominador potência de 3. Mas o conjunto não é só desse formato aí. Eu vou mostrar exatamente quem são os números que aparecem aqui, e é bastante interessante notar que o 1/4 está aqui. Eu vou demonstrar que o 1/4 pertence ao conjunto de Cantor. Para isso, nós precisamos do seguinte. Vou pegar aqui 0,27. Isso aqui é 2 dividido por 10, mais 7 dividido por 10 ao quadrado. Nós somos acostumados com a base 10, mas para estudar o conjunto de Cantor, nós precisamos da base 3, que vai seguir a mesma ideia.
Só que agora, nos denominadores, aparecem potências de 3. E o numerador só pode ser 0, 1 ou 2. Então, aqui eu tenho um número escrito na base 3. 1/3 e 2/3. O 1/3 é o 0,1 da base 3. Porque é assim, ó. Tem que colocar 0 aqui e 1 aqui. Então, você coloca 0 ali, coloca só 1 aqui, ó. Fica 0,1 da base 3. É esse que é o 1/3. Do mesmo jeito, o 2/3 é o 0,2 da base 3. Porque você vai colocar um 2 aqui, ó. E 0 no resto. Então, vai colocar um 2 aqui e 0 no resto. Olha ali, ó, ficou 0,2 da base 3. 1/9 e 2/9. Vou escrevê-los na base 3. 1/9 é 1 sobre 3 ao quadrado. E 1 sobre 3 ao quadrado é o 0,01 da base 3. Tem que colocar 0 aqui, 1 aqui e todo o resto é 0. 0 aqui, 1 aqui e todo o resto é 0. Olha aqui, ó, 0,01 da base 3. Esse é o 1/9. Bem parecido com ele, o 2/9, que é o 2 sobre 3 ao quadrado, vai ficar 0,02 da base 3. 7/9 e 8/9. Sete nonos são 2/3 mais 1/9. 2 e 1. 0,21 da base 3. 8/9 são 2/3 mais 2/9. 0,22 da base 3. Agora é importante notar o seguinte. Quando nós pegamos um número que esteja aqui, ó, no conjunto de Cantor e olhamos essa representação na base 3, se percebe o seguinte. Caso o número 1 apareça na representação, esse número 1 sempre está na casa mais à direita. É o seguinte, por exemplo, o 0,12 da base 3. Como o 1 está nessa posição, já dá para dizer que esse número não está no conjunto de Cantor. Esse processo de ficar retirando aquela parte do meio exclui todos os números nesse formato assim, em que o 1, caso apareça, não está exatamente lá na casa mais à direita. Por exemplo, o 0,2212 da base 3. Isso aqui com certeza não está no conjunto de Cantor, porque o 1 está nessa posição aqui. Eu vou continuar discutindo essa questão do 1. Primeiro, uma observação. Aqui eu tenho 0, depois ele é periódico. Aparece só o 2 aqui, escrito na base 3. Esse 2 aqui significa 2/3. Esse 2 aqui é o 2 sobre 3 ao quadrado. Esse 2 aqui é o 2 sobre 3 ao cubo. E por aí vai. Eu vou somar isso aqui. Apareceu uma progressão geométrica.
E nós temos uma fórmula para a soma de infinitos termos em PG. Quando o módulo da razão é menor do que 1, a soma é dada por esse número. A razão aqui é, se aqui é 2 terços e aqui é 2 sobre 3 ao quadrado, é 1 terço a razão. Pega esse número, multiplica por 1 terço, você encontra esse. Pega esse número, multiplica por 1 terço, dá o próximo da lista. Então eu posso usar a fórmula. Primeiro termo é 2 terços. Dividido por 1 menos a razão. 1 menos 1 terço são 2 terços. 2 terços dividido por 2 terços dá 1. Então aqui apareceu algo interessante. O número 1 pode ser escrito como sendo o 0,2222. São infinitos números 2, só tem número 2 aqui, só que na base 3. Então, dá para fazer o seguinte. O 1 terço é o 0,1 da base 3. Tem esse 1 aqui. Fazendo algo bem parecido com o que eu fiz na observação, o 0,1 da base 3 acaba sendo 0,02222 e por aí vai, lá na base 3. Eu reescrevi esse número, que é o 1 terço, em uma representação infinita na base 3. Este aqui é o 2 terços, o 0,2 da base 3. Eu só adicionei zeros aqui. Fui capaz de encontrar uma representação infinita para ele na base 3. 0,01 da base 3 é o 1 nono. Tem aquela história do 1, mas fazendo uma conta bem nesse estilo aqui, eu consegui trocar esse número, o 0,01 da base 3, pelo 0,00, daí vem todos aqueles 2 ali, na base 3. Representação infinita na base 3. Este é o 2 nonos. 0,02, que eu apenas coloquei esses zeros aqui, que não alteram o número. Então é o seguinte, o resultado que vale é assim. Os números que estão aqui no conjunto de Cantor, quando escritos em uma expansão infinita na base 3, são todos do seguinte jeito. 0, e na sequência só aparecem algarismos, que são ou 0 ou 2. É isso o que caracteriza um número que esteja no conjunto de Cantor. É qualquer número do tipo escrito em expansão infinita da base 3, em que esses dígitos que aparecem são apenas 0 ou 2. Em particular, aqui eu tenho um número escrito em sua expansão infinita lá da base 3, e você nota que só aparecem aqui, ó, zeros ou 2. Ele é 0, alguma coisa e só tem zeros ou 2 aqui. Então, isso aqui está no conjunto de Cantor. Vou fazer a conta para ver quem é esse número aqui. Esse 2 aqui é 2 sobre 3 ao quadrado. Esse 2 aqui é 2 sobre 3 elevado à quarta. Isso aqui
é 2 sobre 3 elevado a 6. Aqui eu tenho uma progressão geométrica, cuja razão é 1 sobre 3 ao quadrado. Então, como é um nono, vale usar esta fórmula aqui. Primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Primeiro termo é esse 2 nonos aqui. 1 menos a razão, que é esse 1 nono aqui. 1 menos 1 nono, 8 nonos. Divisão de frações. Mantém a de cima e multiplica pela de baixo invertida. Posso simplificar. Encontrei 2 oitavos, ou seja, 1 quarto. 1 quarto é um número que está no conjunto de Cantor. Isso daqui. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.